Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, quarta-feira, dia 7 de junho, vamos trazer as últimas novidades, as quentes do Vasco da Gama, que se prepara para o jogo com o Internacional. Tivemos um dia movimentado hoje envolvendo torcidas, elenco do Vasco da Gama, cobranças. Também temos fatos novos envolvendo atleta que será operado no grupo do Vasco da Gama. Tem jogadores convocados aí para a seleção sub-17, além daqueles que foram convocados para as seleções principais. Temos também informações sobre o Internacional, adversário do Vasco que está jogando nesta quarta-feira, qual a escalação que o Mano está utilizando, e também vamos falar sobre seleção brasileira, né? A opção aí do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, um grande vascaíno, que vai estar conosco aqui no canal também. Tudo isso depois que você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, se ainda não inscrito. Esse vermelhinho que está embaixo não paga rigorosamente nada. Dá o joinha, né, para fortalecer o nosso trabalho, e peço também para espalhar entre os seus amigos, para que você possa nos ajudar bastante, né? Peço sim. E conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Depois da vinheta, a gente traz as notícias. Roda a vinheta! Pois é, meus amigos do canal Wellington Campos FC, vamos então trazer as notícias desta quarta-feira. Eu começo com a arbitragem de Vasco Internacional no Beira-Rio no próximo domingo, 4 da tarde, um jogo importantíssimo para o Vasco da Gama, né, voltar a vencer na competição. Vasco tem 1 vitória, 3 empates e aí são 5 derrotas no campeonato, 19º colocado com 6 pontos. A Edna Alves Batista, de São Paulo, árbitra da FIFA, apita o jogo, e o Igor Júnior Benevenuto, de Minas Gerais, será o árbitro de vídeo. A notícia ruim de hoje é o Barros, Cauã Barros, o garoto de 18 anos, terá que passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele que entrou no intervalo do jogo de segunda-feira com o Flamengo, sofreu uma entorse e essa entorse provocou uma lesão no menisco lateral. E agora ele terá que passar por cirurgia, deve parar aí de 4 a 5 meses inicialmente. O Vasco ainda não falou sobre esta previsão. Tem notícia boa também, porque tinha gente dizendo que o Andrei voltou machucado, não jogaria contra o Internacional. Notícia do meu amigo Marco Vasconcelos, da Super Rádio Tupi. Tanto o Andrei Santos quanto o Marlon Gomes treinaram normalmente no CT Moacir Barbosa e vão para o jogo aí, reforçando a equipe do técnico Maurício Barbieri. Aliás, hoje foi dia também de cobranças. Um grupo de torcedores esteve no CT Moacir Barbosa. Esse grupo foi recebido, né, pelos homens do Vasco da Gama, pelos jogadores, pelo técnico Maurício Barbieri. Jogadores tiveram que ouvir algumas frases fortes, por exemplo, vocês foram frouxos diante do Flamengo, e o Léo Pelé, que é o capitão da equipe, conversou com os torcedores e disse que vai haver uma mudança. Há uma cobrança muito grande entre os atletas, a comissão técnica, a diretoria, que está se movimentando para buscar reforços. Todo mundo sabe que o Vasco precisa de um volante, precisa de um meia, precisa de um atacante de lado também. E, mais uma vez, o Maurício Barbieri terá que mexer na sua equipe por vários motivos. Primeiro, porque não rendeu bem como a gente esperava com 3 zagueiros. Treinou assim durante toda a semana. Ele chegou a dizer até que o treinamento foi bom, mas na hora do jogo a repercussão foi a pior possível. E a gente viu, tomou 4 gols só no primeiro tempo do Flamengo. Então, houve esta cobrança, né? A gente já falou também sobre a ameaça de morte ao presidente Jorge Salgado, que procurou a polícia, fez um boletim de ocorrência ao receber uma coroa de flores com os dizeres vencer ou vai morrer.
também ameaças de morte para Paulo Brax, para Luiz Melo e o grupo dos jogadores numa faixa estendida numa passarela próximo ao Cajur, na Avenida Brasil também, circulou aí nas redes sociais e na Net Vasco também colocou essa faixa, né, mostrando a foto dela também. Agora, a verdade é que, por enquanto, não há mudanças nem na comissão técnica, nem na direção da SAF. A gente sabe, eu venho já trazendo há algum tempo, que há um descontentamento grande com o trabalho do Luiz Melo, do Paulo Brax, por parte dos associados do Vasco da Gama, dos conselheiros do Vasco da Gama. Há uma cobrança em cima da SAF para que medidas urgentes sejam tomadas. Foi feita na segunda-feira uma reunião, outra está programada, agora uma ordinária para o dia 20, do Conselho de Administração. Há um pedido para que a 777 coloque mais dinheiro para que reforços possam ser contratados dentro desta janela dos meses de julho e início de agosto e reforçar o time vascaíno também. Então está todo mundo nesta expectativa de que haja mais dinheiro para que o Vasco consiga estas contratações. A seleção sub-17 do Brasil, que foi campeã sul-americana, vai enfrentar a seleção do México, que foi campeão da CONCACAF. As duas seleções se preparam para o Mundial, que acontecerá no final do ano. Vão fazer 2 jogos amistosos nos dias 27 e 30 de junho, na cidade do México, na capital mexicana. Foi convocado o goleiro Felipe Gabriel e foi convocado também o atacante Ryan, que foi relacionado no jogo com a equipe do Flamengo na última segunda-feira no Maracanã. E na Copa do Brasil Sub-17, o Vasco deu adeus à competição nas semifinais, foi goleado na Arena Barueri pelo Palmeiras 5-1, chegou a fazer 5-0 o Palmeiras e o Vasco está fora. No jogo de ida foi 1-1 em São Januário. O Vasco prestando homenagem nesta quarta-feira, dia 7 de junho, a Bellini, né, capitão da seleção brasileira, campeão com o Vasco da Gama, tem homenagem no Maracanã, estátua do Bellini também, do lado de fora. Se vivo fosse, estaria completando 93 anos. Também homenagem para o ex-presidente Eurico Miranda, que hoje, vivo fosse, estaria completando 79 anos. Por falar em Eurico Miranda, seu filho, o Euriquinho, lançou nas redes sociais a sua candidatura à presidência do Vasco da Gama, né? A logo da candidatura, Euriquinho presidente, também o lema da sua candidatura, isso já está sendo espalhado também. É ano de eleição, oficialmente, Euriquinho lançando a sua candidatura. O Internacional, nesta quarta-feira, enfrentando o Nacional pela Copa Libertadores da América, e a gente traz então a escalação que o Mano Menezes começou o jogo com John no gol, o Igor Gomes, Vitão, o Gabriel Mercado e René, Rômulo, o Johnny, o Carlos de Pena, Alan Patrick, na frente Pedro Henrique e Luiz Adriano. Deve ser a base do time que vai enfrentar o Vasco da Gama no próximo domingo no Beira-Rio, às 16 horas. A gente acompanha também essa movimentação aí do Internacional visando Copa Libertadores da América. O Mano Menezes também pressionado lá no Rio Grande do Sul, até porque não fez um grande campeonato gaúcho, muita gente cobrando dele o início do Campeonato Brasileiro também. Agora, sobre seleção brasileira, o presidente Edinaldo Rodrigues, da CBF, que inclusive é torcedor do Vasco da Gama, o filho dele chama Roberto, por causa do Roberto Dinamite, fala sobre Carlo Ancelotti. Não tem plano B na seleção brasileira. Vamos ouvir, então, o presidente Edinaldo Rodrigues. Olha, continua sendo o plano A. E nessa viagem que estaremos junto com a seleção lá na Europa, nós vamos ter uma clareza maior. E a partir do momento que nós tivermos essa clareza, eu, com toda a sinceridade que vocês sabem que temos, reunir vocês e dizer, olha, é possível assim,
não foi possível e agora, a partir de agora, vamos para esse plano. Portanto, essa viagem vai ser realmente muito significativa para nós, porque também estava dentro da nossa previsão, exatamente acontecer nesse período. A possibilidade de esperar um pouco mais, já que o contrato do Ancelotti vai até 2024, isso é aventado ou não? Porque a gente sabe que eliminatórias tem muita vaga para time do continente, né? Talvez dê para esperar um pouquinho mais se eu achar pertinente. Olha, eu prefiro analisar tudo após essa conversa. Você vai conversar com ele? Pretendo conversar não só com ele, como também o próprio presidente Então, eu acho que depois dessa conversa que nós teremos assim, uma clareza maior para colocar vocês. E se tiver de ser um outro plano, eu sou uma pessoa eu não sou individualista e quero ouvir todos que possam dar suas opiniões naquilo que a gente for colocar. A CBF está pronta para colocar a mão no bolso, se for necessário, porque a multa do homem é alta, né? Lá no Real Madrid, tem contrato até 2024. Talvez um meio de caminho assim seja o que o senhor esteja buscando, não? Não, mas com certeza o problema lá não é a questão da multa. Qual é a questão, então? É a questão de ter um contrato e que as pessoas, eles querem honrar o contrato, né? Ninguém quer, não quer ter despedida e nem quer ter, entender, o rompimento. Apenas isso. Presidente, o senhor está muito convicto de trazer o Ancelotti. Por que essa certeza, presidente? Não é convicto. A gente, quando aposta em uma ideia, a gente tem que fazer com tudo que aquela ideia prospere e dê certo. Então, a gente tem acreditado ainda, no que pese, muitos ainda, até reconheço que é porque não está ali no dia a dia e sabendo como as coisas estão acontecendo, mas eu quero essa insistência exatamente porque é um plano que colocamos e está dentro do tempo nesse momento agora de termos a definição, portanto nós vamos estar acreditando até a gente ter a convicção que não vai dar certo. Aí o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, falando sobre Carlo Ancelotti. O UOL chegou a trazer a informação de que o Dorival Júnior, que foi campeão no ano passado pelo Flamengo, Libertadores e Copa do Brasil, estaria como plano B. Hoje a CBF me disse, pessoas de dentro da CBF, que não há um plano B, tem o plano A. E o presidente Edinaldo Rodrigues vai aproveitar a viagem agora da seleção brasileira lá na Espanha para conversar com o presidente do Real Madrid e também com Carlo Ancelotti e fazer uma proposta para ele para vir trabalhar com a seleção brasileira. Então, é isso aí. Uma outra notícia que eu quero trazer envolve um ex-jogador do Vasco da Gama, o Igor Catatal, que hoje está no futebol do Irã. Ele foi julgado nesta terça-feira e foi banido do futebol, né, por causa de participação no esquema da máfia de resultados. Ele foi banido e pagará ainda uma multa de R$80 mil, isso em termos de futebol brasileiro. Agora cabe recurso, o advogado dele disse que vai recorrer, vai ser julgado no pleno do STJD. Se no pleno do STJD também for confirmada a eliminação, aí a CBF será comunicada e comunica então a FIFA. E a FIFA abre um novo procedimento disciplinar para analisar esta eliminação. Se ela concordar, se ela ver realmente irregularidades, a gravidade do caso, aí ela faz a internacionalização da pena. O que é isso? O Igor Catatal não poderia mais jogar em qualquer país, né, filiado à FIFA como jogador profissional. A gente vai acompanhar esse caso também para o torcedor do Vasco. Ele passou no Vasco da Gama, passou no Madureira. Quando teve esse problema aí na operação penalidade máxima do Ministério Público de Goiás, primeira fase, ele era do Sampaio Corrêa e agora está jogando no exterior, está jogando lá no Irã. Certo? E aí, quero a sua opinião, comente aí as últimas informações do Vasco da Gama. Está preocupado? Você vai dar uma esperança ao Vasco? O que você acha? E esse jogo contra o Internacional, você colocaria o Andrei e o Marlon Gomes como titulares no meio-campo do Vasco para esta partida?
Quero que você opine também. Vai fazer falta o Cauã Barros, que vai ser operado, vai ficar um bom tempo fora do time vascaíno, e os reforços. O que você acha que o Vasco precisa? Comente aí a sua opinião, é sempre importante e muito bem-vinda. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. Dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho e espalhe também nos grupos de WhatsApp que você participa, no seu Telegram, né? Mande aí esse link, compartilhe com a moçada para dar aquela força. E sempre pedindo para você se inscrever e dar o like no nosso material também. Muito obrigado, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.